Mais que um simples feriado, o Dia da Consciência Negra existe para lembrar a história de luta da população negra no Brasil. Primeiro contra a escravidão, agora contra o preconceito racial que infelizmente ainda existe em nosso país. E é sobre essa data e sobre o engajamento do movimento negro em Mato Grosso que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a pedagoga Antonieta Luiza Costa. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Vamos começar falando sobre Zumbi dos Palmares. Quem foi ele? Zumbi dos Palmares foi um negro que se chamava Francisco, né? Que é o nosso maior referencial de luta. É um negro que lutou pela igualdade de direitos, pela liberdade na época da escravidão. E por isso, nós, da comunidade negra, negros e não negros conscientes, fazemos questão de relembrar. Ele, na verdade, é um referencial positivo da comunidade negra. 20 de novembro é a data de quando ele foi assassinado. Sim, Zumbi foi assassinado em 20 de novembro, né? E aí, por isso a gente comemora. Comemora não, a gente faz um momento de reflexão. Né? E nós éramos carentes de heróis, né? E ele é um referencial para a gente. Porque ele era o líder no Quilombo dos Palmares. Sim, Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Ele liderou o maior quilombo do Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares, que chegou a morar nesse quilombo cerca de 30 mil pessoas, né? E foi uma grande liderança e foi justamente assassinado pelos seus ideais de luta na época de liberdade, né? Os ideais de liberdade para o povo negro. Então, era esquecido, o Brasil, os heróis, a gente não tinha um referencial positivo e nós, do movimento negro, a comunidade negra, necessitávamos de ter um referencial, porque nós somos a maior parte da população e a gente não tinha um referencial positivo da comunidade negra. E foi em que estado brasileiro que teve essa resistência do Zumbi dos Palmares e em que século que ele foi assassinado? Lembra a gente o ano aí, mais ou menos. Então, 1895, né? E foi no Nordeste? Foi na região? Foi em Alagoas, né? O ano, eu fico meio em dúvida às vezes se é 1700 ou 1895, mas na verdade são mais de 300 anos da morte de Zumbi, né? Agora, em Mato Grosso, como que começa esse trabalho de luta, de consciência negra, em busca de direitos básicos de qualquer pessoa e especificamente o caso da população afrodescendente, população negra? Então, nós da comunidade negra trabalhamos com o processo hoje de propor políticas públicas, ações afirmativas, para que nós possamos melhorar os indicadores sociais. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando e propondo ações na área da educação, da saúde, da cultura, para que a gente mude esses indicadores sociais que até hoje eles demonstram que a comunidade negra ela ainda está em situação de desigualdade em vários pontos que eu citei. Na área educacional tem uma lei federal do ano de 2003. Lembre para a gente dessa lei. Então, a lei é a Lei 10.639. É a lei que fala da inclusão, né, da cultura negra. Essa lei é bem específica, né? É trabalhar a história do povo negro, da cultura negra, dentro do currículo. Ela é de obrigatoriedade. Ela é de janeiro de 2003, completou ano passado 10 anos e a gente ainda não tem efetivamente a lei nas escolas, efetivamente ainda não há um trabalho. Há ainda nas escolas uma política de evento. O que é política de evento? Dia 20 de novembro eu faço uma festa e eu já trabalhei a questão da consciência negra. Dia 13 de maio eu faço alguma coisa, eu discuto e já trabalhei. Mas a lei, ela é clara, é para trabalhar a cultura negra do modo geral. Né? É para trabalhar a história do povo africano, a contribuição do povo negro na formação do povo brasileiro. Porque nós, no livro didático, nós só nos víamos, principalmente no meu tempo de escola, éramos só jogadores de capoeira, ama de leite, empregadas. Não que essas profissões não sejam importantes, isso é importante sim, mas nós temos negros em várias outras profissões. Nós só temos pouco tempo da dita libertação dos escravos, que aconteceu em
1888, a dita libertação dos escravos. Hoje nós somos médicos, advogados, empresários, nós somos políticos, estamos em todos os lugares. E esse referencial, ele tem que ser, essa visão ela tem que ser mudada. Inclusive tem uma tese do movimento negro de que a economia do Brasil foi criada e hoje o país é rico como é, a partir do trabalho da população negra lá desde a escravidão. Essa tese, inclusive, causa polêmicas porque realmente mexe nas estruturas econômicas do país. Quer dizer, isso também mostra a importância da população negra que foi trazida à força aqui para o Brasil. Com certeza, porque assim, quando você reconhece que o povo negro fez um trabalho, que o povo negro trabalhou 400 anos em regime escravo sem direito a nada nesse país, aí você tem que reconhecer também que esse povo tem que ter uma política de reparações. E aí começam as discussões. E as políticas de reparações, elas giram em torno de várias ações, né? E começam também como política de cotas, né? E outras ações afirmativas. Alguns educadores também dizem o seguinte, voltando um pouquinho à Lei Federal de 2003, que ela, ao invés de transformar a escola num gueto, por exemplo, que está mostrando só uma etnia, na verdade, ela desperta nas outras etnias, indígenas, descendentes de asiáticos que moram no Brasil, não índios, não negros, também o respeito à sua própria cultura, à sua própria etnia. Essa é a visão do movimento negro também. Ao invés de formar um gueto, ajudar toda essa diversidade étnico-cultural brasileira a se respeitar também. Com certeza. Por isso que existe a promoção da igualdade racial. E aí, falando da educação, nós temos a Lei 10.639, temos a 11.645, que fala da questão da importância do trabalho da cultura indígena dentro das escolas. Também é uma lei de obrigatoriedade do ensino da história do povo indígena. Então, tem muita coisa que o professor precisa conhecer e a população precisa conhecer. Outro assunto também que é polêmico, a questão da política de cotas de acesso às universidades. Tem gente que acha que é privilégio, que a população negra não precisa disso, é inteligente o suficiente para conquistar seu espaço sem a política de cotas. Qual que é a visão do movimento negro sobre isso? E você, enquanto pedagoga? Eu concordo, nós somos inteligentes e isso está fora de cogitação, né? Quanto à cota, a gente, é uma ação paliativa. Para compensar a escravidão. Não é para compensar a escravidão. Então? É uma medida paliativa para que a gente possa mudar os indicadores sociais. Quando eu olho para a universidade e vejo que lá na universidade pública eu não tenho nem 0,1% de alunos em cursos de pico como medicina, como direito, aí eu começo a perceber, se eu tenho uma população de 62% da comunidade negra e afrodescendente, por que esse povo não está na universidade? É incompetência ou é falta de oportunidade? Quem que foi esse povo? Onde que estava esse povo? Quando ele ficou? Só tem cento e poucos anos da dita libertação dos escravos. Isso também a gente percebe, essa pequena percentagem de participação da população negra nas instâncias de poder. Se a gente olhar pelas cortes, os parlamentos, os cargos públicos, a política de uma maneira geral, tem pouquíssimos negros. Por que essa pouca participação? Sim, na verdade, hoje a gente trabalha com essas políticas, propondo políticas públicas de ação afirmativa, justamente por isso, né? O negro, ele está aí, ele faz um trabalho, ele tem competência, sabe? Mas a gente trabalha, a gente discute a questão das oportunidades, entendeu? E as oportunidades, mas ele não é competente para assumir esse cargo, ele não tem condições de assumir esse cargo, o negro também, ele não vende, se ele aparecer numa propaganda, ele não vai vender. E a gente já quebrou todos esses paradigmas. Isso não existe, falta oportunidade. E aí, para mudar, eu tenho que abrir esse espaço e esse acesso que a gente discute. E só quem não é negro, eu não sou negro, eu acho muito fácil dizer não. Essa negrada já está tendo demais. Essa negrada aí já quer, tá na escola, ele quer ser diferente. Até na questão de cota, o Maurício Pestana, ele diz assim, tem uma piadinha que diz assim, tinha um negro e um branco. Aí o branco falou pro negro, e aí, negão, vai entrar para a universidade, né? Vai se tornar estudante de segunda classe. Aí o negão olhou para ele e disse, antes estudante de segunda classe do que estudante sem classe nenhuma. Então, essas coisas que a gente tem que refletir, né? O impacto da exclusão, porque tratar desiguais como igual gera desigualdade. E esse espaço de exclusão é que nós trabalhamos para quebrar. Entendeu? O negro não vai tomar espaço de ninguém, mesmo porque o espaço é para todos, para os nossos irmãos brancos, índios. Nós temos um país rico que falta dividir ainda a sua riqueza. Nós sabemos que há um grupo pequeno que detém o poder e que detém. E para esse grupo,
É esse grupo que nós intimidamos. Eles têm medo da gente por conta disso, né? Mas fica tranquilo, o espaço é para todo mundo. Obrigado, Antonieta, pela presença ao vivo aqui nesse 20 de novembro. Antonieta, que é filha de Geraldo Henrique Costa, fundador do Grupo de Consciência Negra aqui em Mato Grosso. Muito obrigado, bom dia para você. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite, um axé grande a toda a comunidade cuiabana e mato-grossense.